O evento Episódios do Sul, promovido pelo Goethe Institute, juntou numa jam session artistas brasileiros e sul-africanos no bar Al Janiá, conhecido por Bar dos Refugiados. Chega a hipocrisia. Depois de encerradas as performances, os intelectuais e artistas convidados, brasileiros e sul-africanos, permaneceram no bar, se confraternizando, trocando ideias. Do lado de fora, a polícia militar reprimia manifestações contra o presidente Michel Temer. Surpreendentemente, de cima do viaduto próximo, policiais decidiram atacar as pessoas que se divertiam na noite cultural. As pessoas estavam num bar, em um evento cultural, e foram atacadas como... Nem se elas estivessem em um protesto isso se justificaria, mas ainda assim foi uma coisa ainda mais surreal, que estava totalmente fora de lugar. Nós estávamos escutando pessoas cantando, poetas, sentados, curtindo, e as pessoas começaram a cobrir os olhos. E a polícia no viaduto mandando bombas. Todo mundo ficou bastante assustado, porque foi bastante inusitado e inesperado. E foi, além de todo o clichê também da situação de ser oprimido, que é, enfim, um susto, as pessoas passando mal, olhos ardendo, gente caída no chão. Foi uma loucura, pois eu já vi a polícia mandando bomba em quem estava fazendo alguma coisa, mas em quem está sentado num bar, bebendo, comendo, cantando. Não havia protesto, não havia nada acontecendo. Eu não sei. Fiquei confusa porque não vi motivos para jogarem bombas. Ninguém estava fazendo nada. Foi um momento terrível. Para mim, foi terrorismo. Eu acho que foi muito triste ver o Brasil retornando a essa situação, com o uso de força. E nesses protestos, as pessoas não estavam sendo violentas, mas a polícia sim, e contra as pessoas num bar. É quase impossível que isso ocorra na África do Sul. Não sei nem como falar disso, né? Porque parece que é um toque de recolher, parece que é uma tentativa de forçar que as pessoas não se encontrem, uma tentativa de produzir um certo isolamento que só reforça mesmo a nossa fragilidade perante a truculência e o embrutecimento da política nacional que a gente está vivendo desde muito antes desse golpe. Nós vimos a polícia atirando no bar. Então nós compartilhamos uma sensação de medo. Mas o Brasil é mais repressivo do que a África do Sul agora. A África do Sul foi muito má no passado. Nós tivemos o apartheid depois de um sistema muito repressivo. Vocês tiveram a ditadura militar. Vocês saíram da ditadura militar há 30 anos e nós saímos do apartheid há 22. Vivemos momentos semelhantes, construindo a democracia, a democratização. Eu acho que tem um lado bom em grande escala, pois uma ação se opõe a uma reação. Isso significa que a esquerda deve reagir, com certeza. Eu acho que pode politizar o povo. Eles matam gente todo dia na cidade. Eu falei com as pessoas aqui. Quando a violência chega à parte nobre da cidade, pode criar a oportunidade, acordar o povo do sono. Eu acho que por causa da sua história da ditadura militar, a polícia é muito militarizada. No nosso país, nós paramos de treinar a polícia dessa maneira. Nós paramos porque estávamos entrando numa democracia. Agora, o atual desafio é mostrar que essa democracia não é boa o suficiente. Essa democracia ainda mantém a desigualdade muito grande. Quando o novo governo democrático assumiu em 1994, com Nelson Mandela, nós também pensamos que o apartheid havia acabado, mas estamos agora aprendendo que a democracia é um processo que leva muito tempo. É preciso ter força para transformar a economia e ser capaz de trazer de volta a dignidade.
E nós estamos aprendendo as lições sobre o que fazer para construir uma sociedade de compatriotas que compartilhem a compaixão e desejem compartilhar os recursos da nação. Outro dia eu li alguém falando alguma coisa sobre esse tempo que a gente está vivendo agora, que quem tem muita certeza não está entendendo nada, quem não está confuso não está entendendo nada. Então, é uma confusão que se instaura dentro desse ambiente que é completamente incerto, de fato. Na África do Sul, jamais seríamos atacados pela polícia dentro de um bar, tomando um drink, relaxando, escutando música. No Brasil, a polícia opera de maneira assassina, de maneira violenta e criminosa. Quando voltarmos, num senso de solidariedade, vamos contar o que está acontecendo no Brasil. Deve haver mais solidariedade entre os países do Atlântico Sul. Isso é muito importante. A gente também tem uma história muito forte, né? A gente não tem um apartheid, mas a gente tem, por exemplo, um mito da democracia racial que organiza o Brasil de uma maneira absolutamente racista, sem que a gente seja capaz, sequer capaz de articular isso, por causa dessa ideologia que opera mascarando essas relações de força. Então a gente também tem uma história muito dolorosa. Eu acho que encontro dessas dores, né, dessas feridas que a colonialidade tem produzido, que o racismo tem produzido, é muito importante. Tanto nessa relação Brasil-África do Sul, quanto numa relação Sul-Sul de modo geral. Os riscos estão presentes. O epistêmico, que ameaça a educação local com a imposição da cultura de origem europeia. O risco de se construir a democracia numa sociedade ameaçada pela tentação do autoritarismo. O risco físico de quem está a qualquer momento ou lugar sujeito à truculência cega de um aparelho de Estado despreparado. O encontro de pessoas do sul do planeta, capacitadas para fazer uma análise crítica da realidade vivida em países constantemente ameaçados, é uma porta aberta em direção à ponderação e à possibilidade de se encontrar caminhos para que diferentes culturas estejam postas no mundo para agregar, somar, em vez de desconstruir.